Olá, sejam todos muito bem-vindos. Nós já vamos começar e hoje nós vamos falar sobre 2026 e nós vamos entender sobre projetar 2026. Você precisa aprender a fazer um planejamento. E aqui dentro dessa aula eu vou te ensinar a fazer um planejamento para que você tenha resultados na sua vida. Antes de começar aqui a gravação, eu estava numa introdução falando sobre aquilo que eu vivi agora em 2026, na virada de 2025 para 2026, na verdade. E foi o seguinte, eu consegui viajar com a minha família e há muito tempo eu não tirava aí 20 dias de férias. Quem trabalha por conta sabe a correria que é, e aí você tira ali uma semana, no máximo 10 dias, mas eu consegui tirar pouco mais de 20 dias, deu cerca de 23 dias de férias, descansando na praia, passeando em vários lugares, então foi muito bom. E janeiro virou, e aí a preocupação da maioria dos brasileiros é como é que eu vou pagar as minhas contas? E hoje não é nem dia 10 e as minhas contas praticamente já estão todas pagas do mês. E eu não tenho umas contas tão baratas assim. As contas aqui são altas porque eu sou o provedor da minha casa e a minha esposa ela trabalha muito, mas ela não é remunerada. Ela é remunerada por mim, é lógico, pelo nosso dinheiro, mas ela não tem uma fonte de renda. E aí a demanda acaba sendo alta aqui porque eu tenho minha esposa e mais duas filhas e eu consegui já, antes do dia 10 quitar aí todas as contas do mês, e isso acaba sendo muito bom. Simplesmente porque eu aprendi a fazer um planejamento em 2024 para 2025, eu executei tudo que eu precisava executar, eu consegui ter êxito em todo o meu planejamento. É lógico que eu aprendi também a recalcular a rota muitas das vezes, mas o destino nunca mudou, sempre foi o mesmo, e eu consegui ter êxito agora nessa virada de ano e ser muito bem remunerado com isso, não tendo apenas uma fonte de renda, mas várias fontes de renda. A primeira coisa que vocês precisam entender é que vocês, como eu, como qualquer pessoa, vai ter muitas distrações nesse ano. Vocês estão agora vislumbrados porque o ano virou. E quando o ano vira, um novo ciclo acontece. E a vida ela é cíclica. Como a vida é cíclica, o ser humano fica encantado com as coisas novas. Isso é natural. Quando você muda de casa, quando você troca de carro, quando você vai para uma faculdade, quando você vai para um trabalho novo, quando você conhece um novo grupo de contatos, de network, você fica encantado com aquilo. Isso é natural. E quando muda-se um ano, automaticamente também as pessoas ficam encantadas. Não, porque agora é o meu ano. Agora a minha vida vai fluir, agora as coisas vão acontecer, agora eu estou animado, agora aquela dieta vem, agora eu vou emagrecer 20 quilos, agora eu vou ganhar dinheiro, agora eu vou estudar, agora eu vou fazer isso, agora eu vou fazer aquilo. E aí vai passando o tempo, as pessoas vão esfriando. Por quê? Porque a vida vai te mostrar muitas distrações. E esse ano é o ano da distração. Nós estamos agora em janeiro e as pessoas estão, a grande maioria, preocupadas com as férias, com isso, com aquilo, com IPVA, com licenciamento, com IPTU, com seguro, renovação de um monte de coisa, com escola. Estão preocupadas já no começo do ano com um monte de coisa que vai e que pode acontecer. Só que, junto com janeiro, tem fevereiro agora. E fevereiro já é carnaval. Algumas pessoas têm o mau hábito de dizer que o brasileiro só começa a trabalhar depois do carnaval. Isso nada mais é do que uma distração. Junto com essa distração, vai vir também a Copa. E o brasileiro ama uma palavra que você, como empreendedor, empreendedora, você não pode gostar. E se você quiser prosperar, você não pode gostar dessa palavra. Juliano, que palavra? Folga. Que dia que é o feriado? Que dia que eu vou folgar? Você não pode gostar disso, porque senão você vai se tornar uma pessoa preguiçosa. E o preguiçoso, ele não prospera. Eu vou dizer de novo, o preguiçoso não prospera. Você, como a maioria dos brasileiros, vai se distrair. E isso é natural. Com o quê? Com os feriados que vão vir por conta da Copa. Talvez você nem goste de futebol, mas você vai gostar do feriado, você vai gostar da folga. Isso nada mais é do que uma distração de algo que vai acontecer para te distrair do seu objetivo. E aí, por conta desse objetivo que você talvez nem tenha, o que vai acontecer? Você vai distrair com tudo isso.
como você vai se distrair com isso que pode acontecer na sua vida, você não vai ter foco. E aí, volto a dizer, cuidado com as distrações desse ano. Juliano, o que mais? Nós estamos aí na polarização global, né? Principalmente agora com Donald Trump fazendo o que fez na Venezuela, os extremistas estão de um lado para o outro gritando quem está certo, quem está errado. Vem para o Brasil, tem a distração da política e as pessoas estão polarizadas com a política, não, de esquerda, de direita, de centrão, de centro-esquerda, e as pessoas estão polarizadas e aí por conta disso, esse ano tem eleições. Será que vai? Será que não vai? Por que não foi outro? Por que não veio esse? Por que não aconteceu isso? O outro caiu da cama, teve traumatismo craniano, isso aconteceu, como é que isso acontece? E as pessoas vão ficar distraídas com essas situações. E se você quiser, de fato, fazer um planejamento e ter uma projeção para o ano de 2026, anota essa frase aí no seu rodapé. Cuidado com as distrações, porque isso vai te levar à ruína e você não vai fazer o que precisa ser feito. Dito isso, eu falei aqui sobre a grande mesa, pelo menos na introdução, antes até mesmo dessa gravação, mas só para vocês entenderem, a mesa, ou uma grande mesa, é onde pessoas se assentam. E quando pessoas se assentam à mesa, o que elas têm em comum? O que elas têm ali que é natural que todas as outras pessoas tenham, ou que alguém olhe e fale que aquela pessoa tem? Uma aliança. Então, esse ano, para ser determinante na sua vida, e para que você, de fato, faça as coisas acontecerem na sua vida, você precisa saber que mesa que você quer sentar. Qual é a mesa que você está sentando? Enquanto você não se conectar às pessoas certas, você vai ficar batendo cabeça, você vai ficar quebrando a cabeça e as coisas não vão fluir na sua vida. Quem são as pessoas que você está andando? Quem são as pessoas que estão ao seu lado? Se você está andando com pessoas que ficam buscando distrações, possivelmente não vai acontecer absolutamente nada na sua vida. Deixa eu aproveitar aqui e perguntar para vocês. Deixa eu pegar um negócio aqui e perguntar para vocês. Esse ano, como é que está o planejamento de leitura? Inclusive, eu até falei no Grupo Gás sobre isso. Eu comecei a ler esse livro aqui agora. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Livro incrível, que fala sobre relacionamento, que fala como você lidar com as pessoas, entendendo, separar os problemas. É um livro que eu indico bastante. Esse livro que eu já queria ler há algum tempo, e eu acabei adquirindo ele agora, Pai Rico e Pai Pobre. Então, esses são os 2 livros agora de cabeceira que eu vou ler agora nesse começo desse ano, que eu já comecei aqui a leitura. E aí eu te pergunto, as pessoas que você anda, elas estão querendo buscar conhecimento ou estão querendo buscar férias? Estão querendo buscar os seus direitos? Estão querendo buscar simplesmente festa? Estão querendo buscar simplesmente se alegrar com o dia de hoje? Quem são as pessoas que você está sentando à mesa? Isso vai ser determinante para o seu futuro, ou seja, se você quiser ter um 2026 triunfante, chegar no final dele e ter êxito na sua vida e cumprir tudo aquilo que você planejar, você precisa aprender a sentar na mesa certa. Enquanto você não aprender a sentar na mesa certa, você vai andar só com pessoas que reclamam. E se você andar com 3 pessoas que reclamam, você vai se tornar a 4ª pessoa que você também vai reclamar. Eu sempre falo sobre limpeza. Limpeza, sabe? Limpar tudo. Você precisa limpar o seu guarda-roupa, você tem que abrir espaço para o novo. Está na hora de você também abrir espaço no seu WhatsApp para o novo. Vou dizer de novo. Está na hora de você abrir espaço no seu WhatsApp para o novo. Juliano, como assim? Dá uma olhada e vê em quantos grupos de WhatsApp você está que não servem para nada, que não contribuem absolutamente para nada na sua vida, só faz você perder tempo. Quantos grupos você tem? Faz aí uma analogia, depois que acabar aqui essa aula, faz ali, dá uma olhada e veja quantos grupos você tem.
Por quê? Porque isso é uma distração que está minando as suas forças, e como a sua vida é feita de força, você tem a sua força vital, isso vai sugando a sua força ao longo do tempo, e você acha que tem uma demanda gigantesca, quando você vai ver no final do dia, você não resolveu absolutamente nada. Por quê? Porque você ficou se distraindo com coisas que não ia te trazer resultado rápido. Você simplesmente se distraiu com as pessoas. Então, tome muito cuidado com a mesa em que você está assentado, ou que você vai se assentar. Então, vamos lá para o segundo ponto. Faça uma retrospectiva do ano de 2025. Juliano, por que eu preciso fazer uma retrospectiva do ano de 2025? Aí você analisa e vê o que é que deu certo. Juliano, eu tive resultado aqui, aqui eu tive resultado, aqui eu não tive, aqui também eu não tive, aqui também não. Você precisa analisar aonde é que você teve resultado. Ah, Juliano, eu não tive resultado em lugar nenhum. Eu acho difícil. E uma coisa que você fez, você teve resultado. Talvez não foi o resultado satisfatório que você queria. Não foi aquele resultado gigantesco que você queria, mas algum resultado você teve. Então, para de se cobrar também. Não fica se cobrando. Ah, não, porque eu não ganhei 50 milhões de reais. Ah, porque não aconteceu isso. Porque não, não, você teve resultado. Algum resultado você teve. Por mais pequeno que seja, você teve resultado. Talvez não foi o resultado tão maravilhoso que você queria, mas foi um resultado. E resultado é resultado. Então, analisa aí o que é que deu certo. Juliano, isso aqui deu certo. Então, continua fazendo o que deu certo. Juliano, eu preciso fazer o quê? Eu preciso ver onde eu acertei e intensificar? Exatamente. Sabe por quê? As pessoas ficam querendo reinventar a roda. Elas sabem que deu certo em algo, fala, poxa, aqui deu certo, então eu vou fazer outra coisa. Não. Se isso deu certo, continua fazendo. O básico bem feito resolve a vida das pessoas. Sabe por que que eles têm ali um projeto que dá certo? Por quê? Porque eles veem aonde eles acertam e eles intensificam. A Carol falou para eu falar um spoiler do que é aberto lá. Só para vocês terem uma ideia, quando um lançamento dá certo, e eles têm toda uma métrica de absolutamente tudo que eles fizeram nesse lançamento. Eles replicam tudo nesse lançamento, até os stories. Eu vou dizer de novo, até os stories do lançamento passado, eles replicam o mesmo story. Ou seja, por que que eles replicam isso? Porque deu certo lá atrás. Eles não precisam reinventar. Se deu certo, eu vou replicar e eu vou intensificar. Então, o que que você precisa fazer? Ver o que você acertou e você precisa intensificar, ok? Aí você precisa também aprender e saber o que deu errado. O que você fez e deu errado? Juliano, eu fiz isso daqui e deu errado. Olha, eu fiz isso daqui também deu errado. Ó, eu estou buscando um relacionamento e eu fiz isso e deu errado. Então não vai fazer mais. Juliana, eu já estou num relacionamento e eu fiz isso e deu errado. Então não, isso você não vai fazer mais. Ah, Juliano, eu fui empreender e eu empreendi isso e deu errado. Então veja o que você fez de errado. E o que você precisa fazer? Ajusta a rota. Porque se você ficar mudando de destino toda hora, você vai cansar no meio do caminho. Eu vou dizer de novo. Se você ficar mudando o destino toda hora, você vai ficar cansado e você vai desistir com uma facilidade muito grande. Então veja aonde você viu que você fez e deu errado. E ajusta a rota, é só ajustar. De repente, alguns pontos que você precisa mudar. E aí tem gente que fica falando, eu vou fazer uma transição de carreira. Aí ele faz 20 cursos para fazer uma transição de carreira, aí faz um monte de coisa, fica mudando toda hora. Sabe quando você vai ter resultado? Nunca. Porque toda hora você fica mudando. Principalmente se você tiver um traço de caráter rígido alto. Se você tiver um traço de caráter rígido alto, aí se prepara porque você vai ficar querendo mudar. Se você tiver na dor desse traço, você vai ficar querendo mudar toda hora. E aí você vai se cansar com uma facilidade absurda e não vai ter resultado. Então saiba o que deu errado e ajusta a rota. Ajustar a rota não é mudar o destino. Para você entender sobre a diferença, primeiro ponto, você precisa saber o destino, onde é que você quer chegar. Se você não sabe onde você quer chegar, você não vai chegar em lugar nenhum.
E aí, dentro desse saber onde você quer chegar, você errou, você ajusta a rota. Ah, mas eu errei, eu vou desistir. Não é para desistir. Não é para desistir, é para ajustar a rota. E aí a pergunta, o que é que precisa melhorar? Você precisa saber. Você precisa saber quem é você, a sua identidade. Você precisa saber as armas que você tem, ou seja, a capacidade que você tem. E você precisa saber o terceiro. Você precisa saber onde é que você quer chegar. E isso aí, eu te pergunto hoje, o que é que precisa melhorar na sua vida? Ah, Juliana, minha vida precisa melhorar tudo. Para de ser ingrato com você mesmo. Para de ser injusto com você mesmo. Você sabe que não precisa melhorar tudo. O problema é que você fica querendo se comparar às pessoas que estão lá em cima, que estão lá no topo. Você fica querendo comparar alguém que é absurdo. E aí o que vai acontecer com você? Você vai ficar frustrada. Você vai achar que a sua vida não presta, que o seu casamento não presta, que a sua família não presta, que o seu carro não presta. Você não está onde você queria estar, mas você já está muito melhor do que quando você começou. Então, seja honesto com você mesmo. Seja sincero com você mesmo. Veja aonde é que precisa melhorar. Juliana, por quê que você precisa entender isso? Porque senão você vai simplesmente ficar vivendo a vida por viver. E aí a vida não vai fluir. Então, veja aí o que é que precisa melhorar. Dentro disso, classifica aqui pelo menos esses 3 pontos: dinheiro, relacionamento e saúde. Esses 3 pontos são cruciais na vida de qualquer ser humano: dinheiro, relacionamento e saúde. Vamos falar sobre dinheiro. O que precisa melhorar na sua vida financeira? Quanto é que você precisa ganhar? Ah, eu não sei, eu sei que eu preciso ganhar muito dinheiro. Aí vamos ser realistas aqui agora, porque hoje vai ser um papo bem franco e bem tranquilo e aberto. Vamos ser realistas? Não fica sonhando fora da casinha, não, tá? Porque as pessoas entram na aliança e tem umas que dá pena. Eu não vou falar que dá dó, porque eu não tenho dó de ninguém, mas dá pena. A pessoa fala, nossa, eu quero ganhar 25 mil reais. Fala, poxa vida, quer ganhar 25 mil reais? Você sabia que menos de 10% da população brasileira ganham mais de 25 mil reais? Você sabia disso? 10%? Você sabia? Menos de 10% ganham isso. E aí você fala, poxa, eu quero ganhar 25 mil reais. Aí vamos para a realidade. Quanto é que você ganha hoje? Ah, eu ganho 2, 2,5, tem mês que eu ganho 3. Você quer sair de 3 para 25 mil reais? Você pirou na batatinha? E aí, por que as pessoas ficam encantadas com os gurus da internet? E por que as pessoas são suscetíveis a cair em golpes? Porque é muito fácil cair no conto do vigário. É muito fácil, por isso que as pessoas ficam jogando tigrinho, porque é fácil enganar os trouxas. É fácil enganar os bestas da vida. A pessoa ganha 2 mil, ela acha que vai, a partir de amanhã vai ganhar 25 mil reais. Isso não vai acontecer nunca na sua vida. Ah, Juliano, não pode acontecer com ninguém? Pode acontecer com um ou com outro. Mas isso não é regra, isso é exceção. E eu não trabalho com exceção, eu trabalho com regra. A regra que você ganhe 2,5, vamos colocar 2,5, dificilmente você vai ganhar 25 mil da noite para o dia. Ah, mas eu quero aumentar, 2,5 não está bom para mim. Ótimo, então vamos trabalhar para ganhar um pouquinho mais. O que é que você precisa fazer? Juliana, eu já trabalho de CLT, eu trabalho das 9 da manhã até às 17 horas, ou 18 horas que seja. De segunda a sexta e sábado até o meio-dia. Aí vamos ser realistas. Você vai ter que ter um outro negócio, uma atividade paralela. Quando que você vai conseguir fazer isso? E quando que você vai ter intensidade para fazer outra coisa? Você vai ter que ter uma renda extra. Renda extra dificilmente vai ser maior do que a sua renda principal. Se você ganha 2,5, quanto você acha que vai ser a sua renda extra? Vamos ser realistas. Vai ser 500 reais, vai ser 1.000 reais no máximo. Ah, Juliano, mas isso é muito pouco. Se você não for fiel nesse pouco e construir a sua realidade, você vai ficar querendo ganhar na Mega Sena, você vai ficar querendo gastar no tigrinho, aí você vai perder o que você tem. Aí até o que você tem, que você acha pouco, você vai perder e depois você vai ficar reclamando. Então para com essa besteira de gurus da internet, você precisa entender o seguinte, se você ganha 2, você precisa ter ali um complemento para ganhar
mais R$ 500 para complementar a sua renda para você ganhar 3, ou para ganhar 4 mil reais, ou 3,5 que seja, para ganhar R$ 1.000 a mais. Ah, Juliano, mas não tá bom, peraí. Você está saindo de uma realidade de 2,5 para 3,5. Será que não tá bom para você? Você acha que R$ 1.000 a mais todo mês não vai mudar a sua realidade? Lógico que vai. Ah, Juliano, mas eu quero ganhar 20 mil, quero ganhar R$ 25.000. Então você vai ter que aumentar a sua capacidade, sua disposição e a sua permissão. As três precisam ser aumentadas. Sabe qual é o problema das pessoas? Elas acham que, eu preciso aumentar a minha permissão. E aí, aumentando a minha permissão, eu vou ganhar R$ 20.000. Permissão não é você ter permissão para ganhar na loteria, não. Você ganhar um dinheiro que você não estava esperando. Isso aí não existe. Você precisa entender sobre realidade dos fatos. Então, se você ganha 2,5, quanto que você quer ganhar? Então, vamos falar sobre dinheiro. Quanto que você quer ganhar? Você sabe quanto você quer ganhar? Você precisa saber. Aproveita aqui, ó. Como eu vou deixar os microfones abertos aqui, por enquanto ainda não vou deixar aberto, vamos conversar aqui no chat aqui. Quanto é que você quer ganhar? Só que não fala uma realidade distante daquilo que você ganha hoje. Você precisa ser coerente. Então vamos lá, ganho 2. Ah, Juliano, ganho 2,5, 3, quero ganhar 5. Opa, é tranquilo de ganhar, dá para ganhar. Ah, Juliano, eu ganhando mais R$ 1.000, mais 2.000, já tá bom. Juliano, eu ganho 5, eu quero ganhar 8. Ótimo. Agora, o que não dá para fazer é você quadruplicar esse valor. Isso aí dificilmente você vai conseguir alcançar. E aí, o que vai acontecer? Você vai ficar frustrado. Mais R$ 2.000 esse ano. A Viviane está dizendo, aconteceu com meu esposo. Saiu de 2.000 para 20 e isso mudou dentro de 3 meses. Mas foi um ano bem planejado e uma mudança tremenda na postura. Aí sim, isso pode acontecer. Lógico que pode. Mas é esporádico, não vai acontecer com todo mundo. Eu conheço pessoas que saíram de 5 para 25 para 30 mil. Passou 2, 3 meses ganhando aquilo, daqui a pouco caiu de novo. Então não adianta você ir para um lugar se você não tem uma estrutura e se você não tem um planejamento. Então quanto que você quer ganhar? Ah, Juliana, minha vida financeira está ótima. Minha vida financeira está maravilhosa. Está tranquila, dá para viver do jeito que eu estou aqui, dá para viver tranquilamente. Ótimo. Então a sua vida financeira, você não precisa ajustar, tá boa? É só manter? Ótimo. Tá tudo tranquilo. Juliano, não. Minha renda precisa melhorar. Hoje eu quero ganhar um pouquinho mais. Hoje quero de verdade conseguir tirar uma renda mensal de 2.000. Desde que montei meu negócio, não consegui tirar o rendimento que queria. Então isso é possível, 2, 3, 4, 5 mil reais. É possível ganhar 20, é possível ganhar 25, mas você vai estruturando o seu negócio, você vai estruturando a sua vida. O problema é que as pessoas querem simplesmente, da noite para o dia, começar a ganhar muito. Você precisa estruturar. Quem ganha 7, 20, 30 mil reais, 50 mil reais, ele foi estruturando a vida dele, ele foi crescendo aos poucos. Então, imagina que você também vai ser dessa forma e não vai mudar. Mas o que precisa mudar aí na sua vida? Precisa ganhar mais? O que precisa mudar? Sua vida financeira não está boa? Então, esse é o primeiro ponto. Segundo, seu relacionamento. Seu relacionamento conjugal. Você está em um relacionamento? Juliano, não estou em relacionamento. Você quer ter um relacionamento? Porque se você não tiver clareza do que você quer, a vida vai te entregar aquilo que você nem pediu. A vida ou não vai te entregar absolutamente nada e depois você vai ficar frustrado. Ah, mas eu queria tanto, mas você teve uma postura? Não. Então, dentro do seu relacionamento está bom? O que precisa ser alinhado dentro do seu relacionamento? Ah, não, eu não estou num relacionamento. Você já está na postura de alguém que quer ter um relacionamento, tanto você que é homem, quanto você que é mulher. Você já tem isso claro na sua cabeça? Quais são as características dessa pessoa? E aí eu vou aproveitar aqui um negócio profundo aqui, principalmente para quem não está num relacionamento. Eu vou dar um exemplo aqui, só para você entender, que é um exemplo que eu uso bastante. Imagina você que, esse exemplo é para quem não está num relacionamento e quer entrar. Imagina você tendo a possibilidade de ir numa concessionária, pegar um carro, fazer o test drive no carro, usar o carro durante uma semana, o vendedor olhar para você e falar, pode ficar mais uma semana.
E aí você vai lá devolver o carro, pode ficar mais uma semana, a gasolina é por nossa conta. E ele vai ficando com o carro, mais uma semana, mais uma, mais uma, mais uma. Ele não paga IPVA, ele não paga licenciamento, ele não paga seguro, ele não abastece o carro, ele não troca pneu, ele não faz revisão, ele só anda naquele carro. Ele não passou aquele carro para o nome dele. A pergunta que eu te faço, você compraria esse carro ou você ficaria usando esse carro até desgastar esse carro? É lógico que você ficaria usando esse carro. E eu não estou falando sobre relacionamento, sobre carro, eu estou falando sobre relacionamento. Se você entra num relacionamento e está disposta a entregar aquilo de mais precioso que você tem, que é a sua vida para outra pessoa, automaticamente essa pessoa não vai querer adquirir você como alguém que valha a pena. Então, o primeiro ponto para você entrar num relacionamento, se valorize. Então, veja como é que está o seu relacionamento. Por quê? Porque isso também vai demandar muito da sua vida. E o resultado que você tem ou que você não tem vai ser determinante no seu relacionamento. E eu estou falando aqui sobre relacionamento conjugal, mas não só relacionamento conjugal, tá? As suas relações. Porque toda demora nos resultados esconde uma espera nas relações. Se você não está tendo resultado na sua vida, é porque você está esperando alguma coisa nas suas relações. Então, se você não tiver isso, você simplesmente vai ser uma pessoa que vai ficar se distraindo com as coisas dessa vida. E você não vai focar naquilo que precisa fazer. O que que precisa melhorar na sua vida nesse ano de 2026? É por isso que você precisa ter clareza. Seu dinheiro, sua vida financeira, o que que precisa melhorar? Quanto que você quer ganhar? Você precisa ter claro isso. Se você não tiver um planejamento claro de quanto que você quer ganhar por mês, dificilmente você vai atingir esses objetivos. Que seja 5, 10, 20, 30, 50, não importa o valor. O que importa é você, de fato, quer isso. Se você não quiser, não vai mudar absolutamente nada na sua vida. Relacionamento, como é que está o seu relacionamento? E aí o terceiro, para a gente ir para frente aqui, saúde. Como é que está a sua saúde? Como é que está a sua vida, o seu corpo? Você está cuidando do seu corpo? Você está cuidando da sua noite de sono, da sua alimentação, da sua atividade física? Você está cuidando aí dessa máquina que envolve tudo que você tem? Ou simplesmente você está deixando a vida levar? E aí, de quanta energia você está disposta e disposto a investir para que você tenha saúde? E quando eu falo saúde aqui, física, eu coloco uma barra aqui e também coloco saúde emocional. Você está cuidando da sua saúde emocional? Porque não é só a saúde física que você precisa cuidar aqui. Você precisa cuidar também da sua saúde emocional. Tem muita gente que ficou brincando aí com os memes da internet, dizendo, olha, esse ano foi muito bom, porque eu não fiquei doida e não matei ninguém. Parece até brincadeira, mas é verdade. As pessoas hoje estão cada vez mais loucas, as pessoas cada vez estão mais fora de si, e você precisa cuidar da sua saúde física e emocional. E uma das formas de você cuidar da sua saúde emocional é você adquirindo inteligência emocional. Quanto mais inteligência emocional você tiver, mais fácil vai ser você lidar com as pessoas, e principalmente com os problemas que nem são seus. E o problema é do outro, até que o problema do outro se torne seu problema. E tem muita gente que acaba atrelando a saúde emocional com a saúde física. Como assim, Juliana? Eu não entendi. Imagina que, se você não sabe colocar limite nas pessoas, o seu corpo vai falar por você. Como é que seu corpo vai falar? Ficando doente para você não poder mais fazer aquilo que você fazia pelas outras pessoas. Então, o seu corpo vai pedir para que você fique doente, para que você aprenda a dizer não para as pessoas. Não porque você quer dizer, mas porque você não pode mais, porque você está no hospital, você está enferma. Isso também vale para dinheiro e vale para relacionamento. Se você não entender isso, alguma coisa vai acontecer. E tudo aconteceu quando alguma coisa aconteceu. Então, tome muito cuidado e saiba como é que estão essas áreas na sua vida e qual área que precisa melhorar. Juliano, todas essas áreas precisam melhorar. Maravilha, então vamos fazer o que precisa fazer. Vamos montar um plano para cada área. Se é do dinheiro, qual é o planejamento que você precisa fazer? Você precisa aumentar a sua capacidade, a sua disposição e a sua permissão. Se é para relacionamento, a mesma coisa. Por que eu preciso ter capacidade para ter um relacionamento conjugal?
Porque casamento não é sobre você, casamento é sobre o outro. E quanto mais você entender sobre o outro, melhor o seu casamento vai ser. E se você não tiver, além da sua capacidade, disposição, por que disposição? Porque casamento, ele se resume em duas palavras: amor e perdão. E amor aqui não é de sentimento. Amor aqui é de intenção, é de razão. Você precisa racionalizar um amor. Ah, eu não estou disposta a perdoar. Se você não está disposta a perdoar, não entre em um relacionamento, porque relacionamento é perdão. Relacionamento se resume em perdão. Eu não estou falando sobre traição, não estou falando sobre coisas graves, eu estou falando sobre o dia a dia. E o que desgasta o casamento não são coisas grandes. O que desgasta o casamento são coisas pequenininhas que você nem vai vendo. E a hora que vai ver, foi uma coisa grande que aconteceu. Mas que tudo aconteceu por conta do que você não estava disponível com essa disposição. Imagina que a sua capacidade, o que é capacidade? A capacidade é o primeiro pilar e ele se refere aos seus recursos internos, seus talentos, habilidades naturais. No contexto aqui do método, ela está muito ligada, o seu formato do corpo revela, de fato, o que você nasceu para fazer. Dentro do Corpo Explica, para quem já tem análise corporal, vai saber entender do que eu estou dizendo aqui, sobre os seus traços de caráter. Quais são os seus traços de caráter? Dentro dos seus traços de caráter, você tem os seus recursos e as suas dores. E aí a sua capacidade tem muito a ver com quem você é, com quem você nasceu para ser. Se você não souber quem você é, quem você nasceu para você ser, dificilmente você vai entender sobre a sua capacidade. E aí a sua capacidade não vai ser o que você sabe, a sua capacidade vai ser o que o outro fala de você. E aí você vai ficar mais ligado à dependência emocional do que os outros dizem que você pode fazer, do que de fato o que você pode fazer. Porque você ainda não entendeu que você nasceu para ser quem você é. Por quê? Porque você ainda não entendeu toda a sua capacidade. E aí a sua disposição. A disposição é a energia vital, é a força motriz, é a saúde emocional para colocar a capacidade em movimento. De nada adianta ser capaz se você não estiver exausto, em dor, no sentido dos traços de caráter aqui, ou sem motivação. Se você tiver com os seus traços na dor, você vai ficar querendo ficar na caverna. Por quê? Dois traços amam caverna, o esquizoide e o masoquista. Esses dois traços vão querer ficar na caverna. E aí muita energia que você deixa de ter, que você vai perdendo ao longo do tempo, vai fazendo com que você perca a sua disposição de fazer o negócio acontecer na sua vida. E aí a permissão é o pilar mais externo aqui. É externo isso. E muitas das vezes o que trava os outros dois, ela diz a respeito às leis invisíveis do sistema, ou seja, família, ambiente, cultura. As suas crenças limitantes vão fazer com que a sua permissão abaixe. Lembra que eu disse que você atrai não aquilo que você quer, mas você atrai o que você é? Se você tem crença limitante com dinheiro, por que você vai querer, você falar, eu quero ganhar 20 mil reais? Mas você tem uma crença limitante com dinheiro, você acha que dinheiro é do mal. Ou você acha que você tem que ajudar todo mundo, porque você tem uma dependência emocional gigantesca. Aí não vai adiantar você ter dinheiro se você não pode usar esse dinheiro. E aí você não entendeu ainda para que serve dinheiro. Então não faz sentido. Por quê? Porque você não tem a permissão para ter o dinheiro. E se você não tiver a permissão para ter o dinheiro, para ter um relacionamento leve, para ter saúde, para ter uma vida abundante, não faz sentido você ter. E aí, dentro desse planejamento, você precisa entender aonde é que você está hoje e aonde é que você quer chegar. Em dezembro de 2026 agora, onde é que você quer chegar? O que você quer construir? Se você não tiver isso muito claro e tiver essas ferramentas, a sua capacidade, a sua disposição e a sua permissão, anota uma coisa importante aqui que você precisa saber disso. Talvez nunca ninguém te falou isso, mas hoje você vai ouvir. Ninguém vai fazer por você aquilo que só você tem que fazer. Ninguém vai fazer. Absolutamente ninguém. E não adianta você ficar querendo chorar. E se você não está tendo o resultado, duas coisas estão acontecendo com você. Primeiro, você está socorrendo alguém que não era para você socorrer. De fato, você está com a dependência emocional tão alta que você está socorrendo alguém que já era para você ter largado mão dela. Você está sentando na mesa da pessoa errada. Segundo, você está esperando alguém vir te socorrer. Você está com uma dependência emocional passiva com alguém
e aí, com tanto a dependência passiva quanto a ativa, você está esperando alguém te socorrer ou você está socorrendo alguém, e ninguém vai vir te socorrer. É você que precisa se levantar e fazer as coisas acontecer. E janeiro só está começando. E se você não fizer o que precisa fazer agora, ficar esperando para amanhã, o tempo vai passar, a distração vai te pegar. Vai chegar em 2026, você vai ficar choramingando porque não deu para viajar, porque não deu para comprar isso, porque não deu para comprar aquele Chester que você queria, porque não deu para comprar aquele presente que você queria. Você vai ficar só chorando. E daí vai chegar janeiro, você vai chorar mais ainda, porque você usou o limite do cartão, porque você fez isso, porque você fez aquilo outro, e aí não aconteceu nada na sua vida. Só que não adianta você ficar chorando por 2025, porque 2025 já acabou. Agora está na hora de você fazer o que precisa fazer em 2026. E agora é agora, não é amanhã. Você não pode ficar esperando para amanhã. É agora que você precisa fazer. Juliano, o que é que eu preciso fazer então? Planejamento anual. Dentro dessas 3 classificações, qual é o seu planejamento anual? O que você quer de verdade? Quanto que você quer ganhar? O que é que você quer construir de legado, de postura? O que é que você quer no seu relacionamento? Como é que você quer ter uma família estruturada? Como é que você quer ter a sua vida? Você precisa saber exatamente isso, e para isso você precisa ter um planejamento. Então, é para você escrever mesmo. Opa, eu quero isso, eu quero ganhar 5 mil, quero ganhar 10, quero ganhar 15, quero ganhar 20, 30, 50, é isso que eu quero ganhar. Beleza. O que é que eu preciso fazer para ganhar isso? Porque é possível. Se alguém ganha, é possível que você também ganhe. Só que para isso você vai ter que aumentar o quê? A sua capacidade e a sua disposição. Você está com a sua capacidade alta, opa, e a sua disposição? Não, não está tão alta, então vai ter que aumentar a sua disposição. E aí, automaticamente, a sua permissão vai aumentar junto com elas. Só que aí tem um grande problema. Por que as pessoas ficam distraídas com coisas pequenas, com problemas? Anota uma frase aí que essa é muito boa. Quem sabe aonde quer chegar, não se importa com o caminho a percorrer. Eu vou dizer de novo, para você anotar. Quem sabe aonde quer chegar, não se importa com o caminho a percorrer. Se você sabe aonde é que você quer chegar em 2026, o que é que você quer construir, se você quer comprar um carro, se você quer trocar de carro, se você quer comprar uma casa, se você quer dar a entrada no apartamento, se você quer fazer alguma coisa ou alguma viagem, se você tem algum sonho e quer fazer alguma coisa, você não pode se importar com o caminho que você vai percorrer. Por quê? Esse caminho, para você chegar até lá, vai ser um caminho de renúncia, vai ser um caminho onde as pessoas vão falar mal de você, vai ser um caminho que você vai ter que deixar muita gente para trás, vai ser um caminho de aperto, mas vai ser o caminho que vai te levar até o seu sonho. E quem sabe onde quer chegar, não se importa com o caminho a percorrer. Agora, quem não sabe onde quer chegar, só reclama do caminho. Só vai reclamar do que vai passar. Porque você vai passar dificuldade. E isso é natural, todo mundo passa dificuldade. Só que existe uma diferença de pessoas que escolhem o problema que quer resolver e pessoas que o problema fica escolhendo ela. E a maioria das pessoas é o problema que fica escolhendo ela. Agora, quando você tem um planejamento, é você quem escolhe o problema que você vai resolver. E coisa boa é poder escolher o problema que você vai resolver. Porque a vida se torna muito mais leve e muito mais fácil. Só que o cérebro humano, ele foi feito para receber recompensa rápida. Por que as pessoas desistem da dieta? Porque elas começam a fazer dieta em outubro, chega em novembro, no comecinho de dezembro, e elas não veem resultado. E aí o que elas fazem? Ah, eu não emagreci mesmo, então vou comer tudo agora nesse Natal. Por quê? Porque elas querem receber resultado rápido. Elas não começaram em janeiro. Elas começaram em setembro e outubro e quer que a coisa aconteça, e não vai acontecer. Só que isso vale para a sua vida financeira, vale para a sua vida familiar, para o seu dinheiro, para tudo. E aí as pessoas ficam o quê? Querendo ter resultado. Então, primeiro ponto, você não pode focar no resultado. Você precisa focar no progresso. O progresso é mais importante do que o resultado. Como o cérebro foi feito para receber resultado rápido, as pessoas querem receber recompensa. O nosso cérebro, ele trabalha por recompensa. É por isso que quem entende aqui de traço de caráter, o psicopata, por exemplo, ele gosta de receber recompensa. E se ele não tem clareza da recompensa que ele vai receber, ele não faz acontecer. E quem consegue articular coisas e pessoas é esse traço. E aí, se você não consegue ter clareza do resultado, você vai desistir. Juliano, o que é que eu preciso fazer? Planejamento anual,
porém por trimestres. Janeiro, fevereiro e março. O que é que você precisa fazer? Você já colocou aí o que é que você quer ter, qual é o resultado que você quer ter. Janeiro, fevereiro e março, o que é que você precisa fazer? Sabe qual é o problema das pessoas? Como elas querem receber resultado muito rápido, elas fazem, rebenta de fazer 1 mês, 15 dias, 1 mês no máximo, e depois elas desistem. E por isso que acaba sendo muito mais fácil de você ter resultado. Por quê? Porque a maioria das pessoas desistem. Como a maioria das pessoas desistem, elas não fazem planejamento e elas não focam lá no futuro. Elas não estão focando aqui em dezembro. Elas focam aqui em fevereiro. E aí não vai ter resultado. Então, janeiro, fevereiro e março. Você precisa anotar aí o que é que você precisa fazer agora em janeiro, fevereiro e março. Para você ter resultado. O que é que você precisa fazer? Ah, eu quero ganhar R$1.000 a mais. Beleza. Qual é o planejamento para ganhar R$1.000 a mais em janeiro, fevereiro e março? Eu preciso estudar sobre venda, eu preciso estudar sobre negócio, sobre estruturação de negócio. O que é que eu preciso entender? Ah, eu quero melhorar o meu relacionamento. Beleza, você precisa entrar no seu modo feminino. O que é que você precisa mudar e como que você vai mudar? Você precisa estudar sobre isso. E aí, janeiro, fevereiro e março, o que é que você precisa fazer? Depois, abril, março, maio e junho. Depois, julho, agosto e setembro. Depois, outubro, novembro e dezembro. Se você estruturar exatamente tudo isso, dificilmente você não vai ter resultado na sua vida. Ah, Juliano, mas eu queria um planejamento mais detalhado, eu queria que alguém fizesse por mim. Ninguém vai fazer por você. O que você pode ter, de repente, é um mentor para te orientar, para facilitar a vida. Alguém que já passou por esse caminho que você está querendo passar. Isso vai encurtar o seu caminho. Mas ninguém vai fazer por você, nem o mentor vai fazer por você. E se ele fizer, ele não é um mentor. Ele é um enganador. Porque quem tem que fazer é você. A ideia do mentor é te mostrar o caminho. E por isso que existe uma diferença entre conhecimento e sabedoria. Conhecimento é aquilo que você sabe, sabedoria é aquilo que você aplica. Não adianta você conhecer muito e aplicar pouco. Tem muita gente aqui que tem uma capacidade extraordinária, mas não consegue fazer, não consegue ter o resultado. Já podia estar ganhando 30, 40, 50 mil, mas não está ganhando por quê? Porque está esperando as coisas acontecerem, está esperando alguém fazer por ela. Então você precisa entender o que é que você precisa fazer nesses meses. Michel, vou parar por aqui, vou responder algumas perguntas, mas eu espero profundamente que esse ano de 2026 seja o melhor ano da vida de vocês. Eu não tenho dúvidas, que se vocês aplicarem parte daquilo que vocês aprenderam aqui hoje, muita coisa, mas muita coisa vai mudar na vida de vocês. Eu vou parar a gravação aqui agora, porque tudo que eu vou falar aqui agora vai ser especificamente exclusivo para vocês, então aproveitem aqui o momento levantando as mãos aí. Eu vou deixar o Michel falar agora, mas aí já vão levantando as mãos aí para ficar na ordem de todas as pessoas que eu vou conversar aqui hoje.